quero convidar você para que Deus possa falar a nós, fazermos esta oração, pedindo para Deus guiar esse momento nosso então de adoração através do estudo da palavra, amém? Feche os seus olhos onde você está e nesse momento então agora nós vamos conversar com Deus. Oremos. Querido Deus, amado Pai, obrigado Senhor por esse momento, por neste dia podermos parar um pouquinho para estudarmos a Tua palavra. Fale ao nosso coração, Senhor. Teu Espírito Santo dirige esse momento de estudo da Tua palavra e que tudo que falarmos aqui possa glorificar e dignificar o Teu santo nome. Abençoe a todos que estão assistindo para que esta mensagem possa impactar a nossa vida. Nós te rogamos, imploramos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus seja louvado, né? Esse é o momento então que nós vamos ter de estudo da palavra. E o estudo de hoje está no livro de Gênesis. Então, você que está com a sua Bíblia aí, abre Gênesis, capítulo 32, verso 26. Encontraram? Vai ser o estudo do tema de hoje. O tema é Lutando com Deus. Todos encontraram? Amém? Diz assim: disse isto, ou melhor, disse este, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir, se não me abençoares. Esse é o verso-chave para o estudo dessa noite, dessa manhã, melhor dizendo. Bom, para entendermos um pouquinho esse estudo, eu preciso fazer, lógico, uma introdução. Nós estamos aqui no Gênesis 32, mas algumas coisas aconteceram antes desse episódio aqui, que é o foco da mensagem dessa manhã. Veja, Isaac teve 2 filhos. Isaac, filho de Abraão, teve Jacó e Esaú com Rebeca. No início da história destes 2 irmãos, vocês conhecem, Esaú chega cansado, e aí se depara com Jacó preparando um delicioso guisado ali de lentilhas. E ele deseja comer. E Jacó, como era uma pessoa muito zelosa das coisas espirituais, de olho na primogenitura, das bênçãos que a primogenitura dava para o primogênito, ele falou, olha, eu te dou, mas se você me vender o seu direito de primogenitura. E Esaú não ligava muito para essas coisas, queria satisfazer o seu desejo, que era comer, e a negociação ocorre e ele vende a sua bênção por um prato de lentilha. E aí, um segundo episódio, Isaac, já velho, sem enxergar direito, chama seu filho Esaú, falou, filho, vai lá, faz uma caça, prepara um prato gostoso e vem aqui que eu vou comer e te abençoar. Raquel ouve, fala para o seu irmão mais novo, Jacó, para ele, de todo ocorrido ali, e junto com a mãe combina enganar o pai, para roubar a bênção do irmão. E vocês conhecem a história. E ele vai lá, leva um prato pronto e rouba a bênção de Esaú. Esaú, quando chega, descobre que foi traído pelo irmão. Esaú fica muito irado, nervoso, com desejo de vingar esse roubo que seu irmão fez, ao ponto de querer matá-lo. A mãe ouve, conta para o filho mais novo, e Raquel, junto com Isaac, decide mandar Jacó então embora para a casa da sua parentela, bem longe dali, para que seu irmão não o matasse. E Jacó vai embora, então, agora para a casa lá do parente de Abraão, bem longe, e lá ele constitui famílias, adquire posses, muitos animais, ali ele se torna um homem com bastante posses. E agora, depois de 20 anos, Jacó sente a vontade de voltar para a casa dos seus pais, embora sua mãe já estivesse morta. Ele não veria mais a sua mãe, mas ele deseja voltar para a casa dos seus pais. Agora, quando ele deseja retornar, algumas perguntas vêm na mente do patriarca. Algumas perguntas vêm na mente. Será que meu irmão ainda continua com aquele desejo de vingança? Será que ainda ele continua com aquele propósito de querer me matar? São presságios para com o seu irmão, que Jacó teve, que não foram os melhores presságios, as melhores ideias com respeito ao seu irmão. Bom, quando Jacó foi embora, agora Esaú poderia agora desenvolver o seguinte pensamento. Esaú, agora sem o irmão, nem imaginava que seu irmão voltaria. Esaú agora talvez teria pensado, bom, agora eu sou o único herdeiro da casa de meu pai. Meu irmão não está aqui mais, então agora eu sou herdeiro de tudo. Mas agora, sabendo que Jacó estava voltando para casa, agora ele poderia pensar, será que Jacó está voltando porque ele quer a parte da herança para ele? Poderia estar passando isso na mente dele. Será que ele quer a parte da herança também?
Já me roubou as bênçãos, agora ele quer repartir a herança. Bom, mas agora há uma diferença, né? Agora Esaú, ele tem condições, se quisesse, de fazer muito mal para Jacó. Porque Esaú se estruturou, teve posses também, muitos empregados, homens de guerra. Esaú tinha tudo isso agora. E se ele quisesse fazer mal para Jacó, era o queijo e a faca na mão, né? E isso trazia presságios ruins na cabeça de Jacó, agora que ele decidiu retornar. Preocupações, inseguranças é que ocupava agora o coração do patriarca. Porém, o que mais perturbava o patriarca ainda não era isso. O que mais perturbava o patriarca era sua consciência culpada. Seu pecado de ter enganado seu pai estava sempre diante dele, diante dos olhos dele, da mente dele. Sabia que tudo que passara até aquele momento era consequência justamente daquele pecado que ele cometeu. Se ele não tivesse cometido aquele pecado, ele não precisaria ir embora, seu irmão não queria matá-lo, e ele estaria junto com a sua família até hoje, e sem uma consciência culpada. Então essa ideia ficava na sua mente de dia e de noite. Isso perturbava a vida de Jacó. Em Gênesis 32, versos 1 e 2, está relatado assim: Também Jacó seguiu seu caminho, e anjos de Deus lhe saíram ao encontro. Quando os viu, disse: Este é o acampamento de Deus. E chamou aquele lugar de Maanaim. Maanaim é uma palavra hebraica que traduzida quer dizer 2 acampamentos. Ou seja, havia um acampamento de Jacó e um acampamento dos anjos. Então ele chamou de Maanaim. Veja, Jacó então decide voltar. Sua mente está culpada. Senso de culpa está ali impregnado na cabeça dele. Mas uma coisa Jacó nunca fez: abandonar a Deus. Se tinha uma coisa que ele tinha certeza, era a presença de Deus na sua vida e no meio do seu povo. Deus seja louvado, né? De novo, o Senhor concedeu a Jacó, então, aqui, um sinal do seu cuidado divino para com o seu filho. 2 exércitos de anjos celestiais pareciam cercar os povos de Jacó, ali, sua família, todo o seu povo, por detrás e por diante. E diz o texto aqui que, avançando com o seu grupo, como que para protegê-los na sua jornada de volta a Canaã. Amém? Então, Jacó tinha suas situações, ele pecou no passado, pecou, sua consciência estava culpada, estava. Mas se tinha uma coisa que Jacó nunca perdeu da sua vida, é a presença de Deus. Ele tinha certeza que Deus estava presente com ele. E agora, no seu retorno para a terra dos seus pais, agora na caminhada, no caminho, o que ele percebe? A presença de 2 grupos de anjos. Um na frente do seu povo e um atrás do seu povo. E de acordo com a caminhada, esse grupo de anjos ia protegendo sua jornada. Que coisa tremenda isso, né? Parece uma coisa assim, utópica, né? A gente não consegue imaginar que um povo está sendo guiado por anjos à frente e atrás. E Jacó teve essa visão. Deus concedeu a ele ver esse grupo de anjos. É uma pena, queridos, que muitas vezes na nossa vida a gente não tem a noção do espiritual, do invisível, porque a gente não vê. A única coisa que nós vemos é o mundo que nos cerca, o mundo palpável, concreto e visível. É isso que nós vemos. E muitas vezes, com base nisso que nós vemos, esse mundo visível e concreto, nós muitas vezes somos levados a não crer, não acreditar, ou às vezes até esquecer que há um grupo de seres celestiais, de anjos, que estão nos guardando, que está do nosso lado, nos apoiando, nos protegendo. Muita gente acaba esquecendo isso. Jacó, ele teve o privilégio de ver. Balaão teve o privilégio de ver o anjo quando brecou ali a sua mula. O servo de Eliseu, Elias, agora não lembro, teve o privilégio de ver quando Deus abriu os olhos dele. Esse episódio aconteceu com Jacó, quando ele estava voltando para a casa de seus pais. Ele passou por um episódio semelhante, quando ele estava fugindo da casa de seus pais, em Betel. Quando ele dormiu e viu uma escada e anjos subindo e descendo por essa escada. Ele presenciou isso. Ou seja, Deus, embora Jacó tenha falhado, caído, Deus sempre tem conduzido a vida do seu filho. E Deus sempre vai conduzir a nossa vida também. Se nós crermos nele, ele sempre vai conduzir a nossa vida. Não podemos esquecer jamais disso, queridos. Deus, ele cumpre com sua parte na proteção dos seus filhos. Deus protege os seus filhos. Deus protege cada um de nós. Deus protege você. Ele está com você. Sabe, meus queridos amigos e irmãos, assim como Jacó,
nós também falhamos, nós também pecamos, igualzinho Jacó aconteceu. Mas quando nos voltamos para Deus, Ele nos perdoa e jamais nos abandona. Jacó errou, mas Deus cuidou e cuidava e estava cuidando no retorno de seu filho. Nós erramos, mas Deus cuida de nós também. Seus anjos, diz a Bíblia em Salmo 91, acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Promessa extraordinária. É que a gente passa por tantas dificuldades, tantas lutas, tantas provas, que os nossos olhos parecem que são tapados e a gente não consegue ver que Deus está do nosso lado, protegendo, acampando ao nosso redor. Mas precisamos crer nisso, que Deus está ao nosso redor, nos livrando. Jacó reconheceu, ele disse, é o acampamento de Deus, porque os anjos estavam ali. E nós? Podemos dizer a mesma coisa do nosso lar? Aqui, o meu lar, a minha casa, é o acampamento de Deus. O meu lar, a minha casa, é a casa de Deus, é o lar de Deus. Aqui Deus habita. Precisamos, queridos, fazer do nosso lar um pedacinho do céu. Precisamos disso, fazer do nosso lar um pedacinho do céu. Porque Deus, cremos, Ele está ali no seu lar. E se Ele não estiver, temos que mudar muitas coisas no nosso lar, criar situações para que Deus esteja conosco. Amém? Precisamos fazer isso. Mas como que eu faço isso? Como que eu faço do meu lar um pedacinho do céu? Bom, eu creio que o primeiro passo é você, particular, pessoa, ter o seu encontro pessoal com Deus. O esposo, o encontro pessoal dele com Deus, a esposa, o pessoal dele com Deus, os filhos, o pessoal dele com Deus. Depois, a família ter o encontro com Deus através do culto familiar. Sabe, o culto pela manhã, matutino, ou o culto à noite, vespertino. Precisamos restaurar os cultos nos nossos lares. Eu, pessoal, tenho encontro com Deus. Depois, minha família vai ter um encontro com Deus. Com Jesus ali. Se nós começarmos a colocar em prática essas coisas, então o seu lar poderá sim se tornar o acampamento de Deus. Seu lar sim poderá ser o lar de Deus, a casa de Deus. Amém? Jacó disse, esse acampamento é o acampamento de Deus. Deus está presente aqui, os anjos estão presentes aqui. Precisamos ter a certeza, queridos, na nossa vida, da presença de Deus. Você precisa ter a certeza que Deus está presente na sua vida, no seu lar, na sua família. E uma outra certeza que precisamos ter é a certeza de que estamos lutando com Deus. Duas certezas fundamentais que deve ter na vida do cristão. Duas certezas fundamentais que precisamos ter na nossa vida, na vida do cristão. Primeiro, que Deus está com você. Que o seu lar é o acampamento de Deus. Você precisa ter a certeza. Se você não tem, reveja os conceitos, muda algumas situações, sei lá, mas você precisa ter a certeza. E segundo ponto, que você precisa ter certeza que você está lutando com Deus. Lutando, a palavra aqui aparece no gerúndio, é uma ideia de ação constante que nunca para. É todo dia, todo momento, a todos os minutos, cada segundo você tem que estar lutando com Deus. Por quê? Por que eu preciso estar constantemente lutando com Deus? Sabe por quê, queridos? Nem tudo sai como a gente deseja. Vocês sabem disso. Na vida, nem tudo sai como você planeja. No mundo de pecado, as coisas podem dar errado. É assim, pode dar errado. Você faz um plano para tudo sair certo, mas pode dar errado. Seja por consequência das nossas ações, ou seja por causa do pecado que nós cometemos, seja por causa do grande conflito que está aí, tentando Deus nos salvar, o inimigo tentando nos derrubar, seja por causa do grande conflito, seja por provas, seja por perseguições, não sei, tem vários motivos. Mas, embora vários motivos existem, aquilo que você planejou pode não sair como planejado, pode dar errado. E sabe, você precisa estar preparado para eventualidades que podem surgir na vida. Caso dê errado, você precisa estar preparado. O sonho de Jacó não era chegar na casa do seu pai com a briga com o seu irmão. O sonho de Jacó era chegar em sua terra e encontrar todo mundo bem. E lógico, que seu irmão estivesse o quê? Esquecido daquela situação que ocorreu entre eles e o recebesse em paz, sabe? Era o sonho de Jacó. E ele, para tentar realizar esse sonho,
assegurar isso, o que Jacó faz? Bom, primeiro, ele envia alguns mensageiros para o seu irmão Esaú, né? Levando a palavra de paz e levando para ele também alguns presentes, para ver se ele, né, conseguir isso aí. E sabe, meus amigos e irmãos, assim como Jacó, nós também temos dilemas na vida. O dilema de Jacó era o irmão dele. Nós também temos dilemas na vida que precisamos enfrentar. Embora Jacó sentiu e viu a presença de Deus ali juntamente com eles, através dos anjos, ele tentou enfrentar a situação de que maneira? Pelo que dá a entender, naquele episódio ali, com as suas próprias forças, de acordo com a sua própria estratégia. Está errado querer fazer isso? Não, a gente tem que ter estratégia. Temos que nos esforçar para resolver situações. Precisamos sim ter energia para fazer essas coisas, enfrentarmos nossas lutas. Mas só isso não é o suficiente. O texto diz assim, olha o que ocorreu. Verso 6, de Gênesis 32. Voltaram os mensageiros a Jacó dizendo, aquele que ele enviou para uma mensagem de paz e alguns presentes. Eles voltaram para Jacó dizendo, olha, fomos lá ao teu irmão Esaú. Também ele vem de caminho para se encontrar com você. Eu fico imaginando o coração de Jacó, já começou a tremer. Nossa, meu irmão está vindo me encontrar, o que ele quer, né? E para piorar, o mensageiro diz assim, ó, e ele não vem sozinho. Com ele vem 400 homens. Já imaginou? Sabendo que saiu de casa com o irmão jurando que ia matar. Agora que ele está voltando, o irmão vem de encontro com 400 homens. O que passou na cabeça de Jacó, né? Então Jacó, diz o texto, olha o que passou na cabeça dele. Teve medo e se perturbou. Dividiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e os rebanhos, os bois e os camelos. Quando ele soube que Esaú vinha com 400 homens, Jacó tremeu, falou, ele veio para me matar. E se ele vem para me matar, vai matar. Porque eu não sou homem de guerra, meu povo aqui não é equipado para a guerra, e Esaú vem com 400 homens marchando ao meu encontro, ele vem para brigar, ele vem para matar. E se ele vem para matar, nós vamos morrer. Então o que ele faz? Divide em 2 bandos. Né? Porque se a coisa não sair como planejado, que era a paz, então ele tinha um plano B na manga. Qual era o plano B? Enquanto ele ataca um bando, o outro foge. E assim eu salvo pelo menos um pouquinho ainda do meu povo. Ele não dizima todo mundo, pelo menos um pouco ainda fica salvo. Ideias e estratégias humanas. Precisamos ter ideias e estratégias humanas? Precisamos. Lógico, a gente tem que ter. Temos que ter planos para enfrentar situações e dilemas da nossa vida. A gente precisa ter. Só que neste plano de Jacó, a gente percebe que de início está um plano meramente humano. Então veja, o que Jacó então agora faz? No novo plano que ele vai desenvolver agora, o que ele faz? Lá em Gênesis 32, versículo 9 a 12, depois que ele mandou os mensageiros tentando resolver um acordo de paz e alguns presentes, ele viu que não deu certo, que Esaú vinha vindo agora com um exército junto com ele. Então aí, depois disso, ele faz esse plano B, que é dividir em 2 grupos, se um for atacado, o outro foge. E depois desse plano, ele faz um outro passo muito importante. E eu creio que é o passo mais importante, que eu creio que deveria ter sido o primeiro passo de Jacó. Que é Gênesis 32, 9 a 12. Ali está registrado uma oração que Jacó faz a Deus. E nessa oração, o resumo da oração que ele faz é pedindo a Deus que Deus interceda na questão e que Deus consiga que ele, Jacó, obtenha o favor do seu irmão para não ter briga, para não ter guerra, mas para ter paz. É isso que ele pede para Deus nessa oração. Então ele tem um plano B, dividir em bandos, porque o primeiro plano não deu certo, de conseguir a paz e aceitar os presentes, não deu certo. E agora Esaú vem, então ele executa o plano B, divide em 2 bandos, e agora ele busca a Deus em oração e fala, Senhor, por favor, me conceda favor diante do meu irmão. E agora ele busca a intercessão de Deus ali. Mas sabe o que é curioso nessa história? Veja. Primeiro ponto, Gênesis 31, verso 3. Quem que manda Jacó voltar para a casa dos seus pais? A Bíblia fala que foi Deus. O Senhor falou para Jacó, volta para a terra dos seus pais. Deus mandou ele voltar. Segundo ponto, Gênesis 32, 9 a 12. Jacó então conversa com Deus. Veja, se Deus mandou, Jacó no seu segundo plano, ele busca a intercessão de Deus. A pergunta é, por que Jacó ainda estava com medo? Se foi Deus que mandou,
Se ele buscou a Deus em oração, pedindo a intercessão, por que Jacó ainda estava com medo? Por quê? Ele ainda estava inseguro. Não foi Deus que mandou? Ele não estava à frente? Ele não colocou Deus agora dentro da questão? Por que Jacó ainda estava angustiado, inseguro? Por que ele estava passando isso no seu coração? Difícil, né? É difícil crer quando nós estamos cheios de angústias na nossa vida, não é verdade? É difícil crer quando a nossa vida está cheia de angústia, lutas, provas. Mesmo assim, mesmo tendo buscado a Deus, mesmo Deus tendo mandado Jacó sair, Jacó estava com o coração cheio de inseguranças. Deus pediu, Deus falou, Jacó, eu vou te abençoar. Jacó conversou com Deus, mas será que tudo vai dar certo? Pergunta que vinha na cabeça do patriarca. Será que tudo vai ocorrer direitinho como planejado? Os primeiros mensageiros que ele mandou para Esaú, vem com uma resposta que Esaú vem ao seu encontro com 400 homens. E como Jacó, nós somos assim também. Falamos com Deus, cremos em Deus, oramos a Ele. Deus nos fala, meu filho, em vários lugares da Bíblia, eu estou contigo, não vou te deixar, vou te abençoar, eu sou tua mão direita, você é especial para mim. Deus fala isso em várias partes da Bíblia. Mas quando vem as provas, quando vem as lutas, quando vem situações difíceis, estala em nosso coração a insegurança, não é verdade? Não é assim? Como é difícil crer nas angústias. Tantas promessas de Deus na Bíblia, mas vem uma prova, vem uma situação, vem na nossa vida as angústias. A insegurança, a incerteza, será, 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 é a palavra que mais fica em nossa mente. Será que Deus está vendo? Será que Deus está ouvindo? Será que Deus vai me ajudar? Será que vai dar certo? O que será que está acontecendo? Talvez precisamos orar igual aquele pai que levou seu filho endemoniado aos pés de Jesus, né? Porque Jesus falou que tudo ocorre de acordo com a nossa fé. E aquele pai orou, Senhor, então aumenta a minha fé. Os discípulos em algumas situações também oraram assim, né? Senhor, aumenta-nos a fé. E talvez precisamos fazer igual. Orar a Deus, né? Senhor, aumenta a nossa fé também. O que acontece com a nossa fé, né? Quando a coisa aperta? O que acontece com a nossa fé quando as coisas não saem como planejamos, quando a situação fica difícil? Cremos ou não cremos, né? É a grande questão. Fazemos nossos planos, buscamos as nossas soluções e muitas vezes esquecemos de levar em primeiro lugar tudo isso a Deus. Vamos fazer uma compra e esquecemos de orar. Senhor, abençoe para que possamos comprar tudo aquilo que necessitamos e que o dinheiro dê. Vamos ao médico, esquecemos de orar. Senhor, estou indo no médico, abençoe o médico para que tudo ocorra bem. Vamos, não sei na onde, esquecemos de orar. Vamos, Deus é em primeiro lugar. Deus tem que ser em primeiro lugar em nossa vida. Sabe? Temos que crer que Deus está na direção de tudo, que Ele é soberano em todas as coisas. É fácil. Quando a coisa está boa, é fácil. Mas quando a coisa está difícil, como é difícil crer. Como é difícil estar seguro. Como é difícil, sabe, ter convicção. E aí precisamos desesperadamente dessa oração. Senhor, aumenta a nossa fé. Veja. Vamos voltar agora para a história de Jó aí, né? Jacó, melhor dizendo. Jacó dividiu o povo então em 2 bandos. E mandou uns 3 grupos à frente dos bandos. E esses 3 grupos aí levavam presentes para Esaú. Qual era o objetivo então? Jacó mandar esses 3 bandos, esses 3 grupos com presentes à frente dos 2 bandos que ficaram para trás. Qual que era o objetivo, né? Gênesis 33, verso 8 e 9 diz assim: perguntou Esaú, qual é o teu propósito com todos esses bandos que encontrei, que traziam presentes, né? Respondeu Jacó, para lograr ou alcançar misericórdia na presença do meu Senhor. Então disse Esaú, eu tenho muitos bens, meu irmão, guarda os teus bens. Por que é interessante essa história? Veja, humanamente falando, Jacó fez tudo o que ele pôde para que quando encontrasse Esaú, fosse um encontro de paz. Então Jacó pegou 3 grupos de pessoas ali, não fala assim a quantidade certa de grupos, mas enviou alguns grupos à frente, com alguns presentes, para encontrar Esaú. Primeiro, levando presentes para ele ali. Para quê?
para que eles pudessem criar no coração de Esaú, né, uma sensação assim de paz, de amizade, de pacificação, para não ter briga. Mas agora, na conversa de Jacó com Esaú, Esaú falou para Jacó, olha, nada disso que você enviou eu precisava, eu tenho muito. Eu não preciso, eu tenho muito. Quer dizer, Jacó fez a parte que ele pôde. Mas você vê que tudo que Jacó fez não era o diferencial realmente para resolver a questão. Não era, porque tudo isso Jacó já tinha. Né? Jacó fez certo? Lógico, o que ele pôde fazer como humano, ele fez. Todo o seu esforço ele fez. Mas o mais importante para resolver toda a questão não eram os presentes. O mais importante era colocar Deus na questão. Seu objetivo, lógico, era alcançar a graça diante dos olhos do seu irmão. Mas o seu irmão respondeu que tudo aquilo que ele enviou foi desnecessário. Ele já tinha bens, não seriam os presentes que alcançariam o objetivo principal, não seriam os presentes. Mas o que realmente poderia mudar aquela situação, a única coisa que poderia realmente mudar aquela situação seria a ação direta de Deus. A intervenção divina era a única coisa que realmente poderia mudar aquela situação. Não só aquela situação, mas qualquer situação que a gente esteja vivendo. Só o poder de Deus. Você pode ter uma doença nos médicos, eles vão ajudar tudo, mas se Deus não for contigo... Já conheci pessoas com situações graves de saúde, sem nenhuma condição financeira, e que foi nos médicos que podia ir. Não foi nos melhores especialistas, porque não tinha condição financeira. E salvou, melhorou. E já conheci gente muito rica, com muito dinheiro, com excelente situação financeira, que procurou os melhores médicos e não resolveu nada. Vocês percebem? E essas coisas ajudam? O dinheiro ajuda, as situações ajudam, recursos ajudam, ajuda, lógico. Mas se Deus não for na frente, nada vai resolver. Nada vai resolver. Deus tem que ser em primeiro lugar. Jacó fez tudo o que pôde. Mas se não fosse Deus, não conseguiria nada. Se não fosse Deus mudar o coração de Esaú, não aconteceria nada. Ele mandou presentes, fez isso, fez aquilo outro. Mas vocês verão o que fez a diferença. Jacó errou em fazer, como eu disse, tudo aquilo? Não, fez tudo o que ele pôde. Mas se Deus não agir por nós, olha o que diz Salmo 127, verso 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Deus tem que estar em primeiro lugar. Ele é o centro de tudo, né? Vocês estão entendendo nessa manhã o que Deus está dizendo para você hoje? Não adianta você casar se Deus não aprovar a pessoa que você escolheu para casar. Tem que ser de acordo com os olhos de Deus. Tem que ser de acordo com aquilo que Deus planejou. Sabe, se você procura uma pessoa que contraria tudo que Deus deseja para um cônjuge, não vai dar certo, né? Não adianta você ir trabalhar igual um doido, né? Que não tem tempo para nada, se o Senhor não abençoar o teu trabalho. Deus tem que abençoar seu trabalho, para que seu trabalho dê certo. Para isso, você precisa então convidá-lo para lhe ajudar em suas decisões, para participar da sua vida. Você precisa visualizar quais são os planos de Deus para você. Aí sim, seus esforços terão grandes resultados, amém? Somente quando a gente faz isso. Agora, se a gente sai igual um doido, fazendo tudo como a gente acha que é melhor, tudo como a gente sente que é melhor, tudo vai dar certo? Você pode até conseguir alguma coisa, mas não será o melhor. No final, vai ser sempre frustração. Então você precisa ter a certeza de que Deus está presente na sua vida. Você precisa ter a certeza que está sempre lutando com Deus. E, consequentemente, você vai ter a certeza da vitória na sua vida. Se Deus está presente em você, se você está lutando com Deus, você vai ter certeza da vitória de Deus na sua vida. Agora Jacó, na sua experiência, ele dá um passo fundamental rumo a Canaã, a cidade de seus pais. Em Gênesis 32, verso 22, diz assim: levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val do Jaboque. Tomou-os e fê-los passar pelo ribeiro. Fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele sozinho. E lutava com ele um homem, até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, e deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir,
pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhes, pois, como te chamas? Respondeu Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com homens, e prevaleceste. Tornou Jacó, dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele, porque me perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. Que experiência tremenda, queridos. Quando eu leio essa história aqui, eu fico impactado com ela. A determinação de um homem. A Bíblia diz que Jacó disse, não deixarei ir se não me abençoares. E o último verso desse texto que nós lemos, e o abençoou ali. Jacó conseguiu o que ele queria. A bênção. Coisa tremenda, né? Veja, tinham chegado até o val do rio Jaboque. E agora chegou de noite. Jacó enviou sua família através do rio e ele ficou ali sozinho. E ele decidiu, queridos, ao ficar sozinho, que naquela noite ele passaria em oração. Ele desejou ficar sozinho com Deus naquele momento ali de oração. Por que ele fez isso? Porque ele entendia que Deus poderia abrandar o coração do seu irmão. Em Deus estava agora a única, olha só, em Deus estava agora a única esperança do patriarca. Agora está certo. Agora está arrumando para o caminho certo. Agora ele entendeu que Deus era a única esperança. Ou melhor, Jacó entendeu que Deus era a única esperança para abrandar o coração do seu irmão. Presente não adiantou. Mensagem de paz não adiantou. Ele falou, agora Deus é minha única esperança. E quando ele entendeu que Deus era a única esperança, o que ele faz? Bom, se Deus é minha única esperança, eu vou pegar com todas as forças nesse propósito. E ele passa uma noite inteira em oração para conseguir que Deus abrande o coração do seu irmão. Que coisa tremenda, né? Sabe quais foram as condições em que Jacó, naquele momento, buscava Deus? Só para você ver a determinação do patriarca. Qual foi o tamanho da sua determinação? Sabe quais foram as condições ali do patriarca, naquele momento que ele buscou a Deus em oração? Não foi as das melhores, não. Olha a condição do local, que é o rio Jaboque, onde ele buscou a Deus. Bom, primeiro, a região era solitária, montanhosa. Por ser montanhosa, se escondia ali muitos animais selvagens, salteadores e assassinos. Tudo isso tinha naquela região. Imagina, um lugar perigosíssimo, que ninguém ousaria ficar ali sozinho. Ninguém ousaria ficar ali sozinho. Jacó ficou sozinho. E mandou sua família para frente, sozinha, no meio desses perigos todos aí. E era meia-noite, quando Jacó se prostrou buscando a Deus. O seu maior tesouro, a família, estava à sua frente, exposta ao perigo, expostas à morte também. Essas foram as condições que Jacó naquele momento buscou a Deus. Tremendo, né? E a gente no nosso lar, em casa, no quarto ou na sala, no conforto, num tapete, a gente não gasta nem 10 minutos com Deus, não é verdade? Nem meia hora com Deus, não é verdade? Ali, num lugar solitário, cheio de montanhas, animais perigosos, selvagens, salteadores, assassinos, ele passou a noite inteira em oração, buscando a Deus, lutando com Deus. Tremendo isso, né? Isso é tremendo. A gente tem muito que aprender com essa história de Jacó. Contudo, o mais amargo de tudo ali era o pensamento de que foi pelo seu próprio pecado que ocasionou todo este perigo àquelas pessoas inocentes que acompanhavam naquela jornada rumo a Canaã. Lembre-se que o pecado, na maioria das vezes, traz consequências, não só para a pessoa que cometeu o pecado, mas para muitas pessoas queridas que nos cercam. O pecado é assim. Ele traz consequências não só para a pessoa que pecou, mas para a família das pessoas, para as pessoas mais próximas, para amigos. O pecado é sujo, ele é tremendo. Todos sofrem, todos perdem com o pecado. Jacó estava sentindo isso agora na pele. Assim, com ansiosos clamores e lágrimas,
ele fez sua oração diante de Deus. Jacó buscou a Deus naquele momento ali, naquele lugar terrível e perigoso. No silêncio da noite, mas num agitado coração e num agitado espírito, Jacó então ele perde a noção de todos os perigos que estão em sua volta. Jacó perde a noção que ele está num lugar solitário, montanhoso, cheio de salteadores e assassinos, animais selvagens. Ele perde a noção de tudo em sua volta e se focaliza totalmente em Deus. Concentrou-se totalmente no ser divino, o único que poderia ajudá-lo e socorrê-lo. Até que naquele momento de concentração ali na sua oração, com o espírito agitado, buscando o perdão divino, ele sente uma mão forte tocando nele, no seu ombro, eu imagino. Num lugar perigoso desse, cheio de ladrões, assassinos, e uma mão toca no ombro, o que você acha que Jacó pensou? É um ladrão, ou um assassino que quer me matar. E Jacó, sem pensar duas vezes, se envolve numa luta, numa briga com esse ser que lhe toca o ombro. E ele começa a lutar, e luta, e a sua luta, tentando salvar a sua vida, e a sua luta vai até ao romper da manhã. Imagina? Passou praticamente a madrugada toda lutando pela sua vida, tentando salvar a sua vida, isso até perto ao romper do dia. Ao romper do dia. Então o texto diz que aquele homem, aquele ser, lhe toca então na junta da coxa. E Jacó então agora começa a mancar, começa a ficar fragilizado. E aí então Jacó perde a batalha, porque esse seu ser sobrenatural lhe toca na juntura da coxa. Senão, Jacó teria prevalecido, diz o texto da Bíblia. Que coisa tremenda, né? Naquela hora Jacó percebe: eu não estou lutando contra um ser humano normal. É um ser diferente. É um ser sobrenatural. E ele soube então que estava lutando com um ser celestial. Por isso que todo o seu esforço sobre-humano que ele usou naquela luta não foi suficiente para Jacó ganhar a vitória, porque estava lutando com um ser celestial, um ser sobrenatural. Era Cristo, o anjo do concerto que estava ali, com o próprio patriarca lutando, e agora inválido por causa da sua junta da coxa, e com uma dor cruciante. Imagina, a junta se rompeu, uma dor cruciante, inválido, Jacó ali, talvez tremendo de dor. Ele garra o anjo do concerto, ele garra esse ser celestial e não larga. E agora, com o coração arrependido e quebrantado, ele diz assim para aquele ser: não vou te deixar enquanto não me abençoares. Que coisa tremenda, né? Que coisa tremenda isso daí. Esse é Jacó, determinado. O profeta Oséias, comentando este fato, disse: lutou com o anjo e prevaleceu. Chorou e lhe pediu misericórdia. Está lá em Oséias capítulo 12, verso 4. O profeta comentou essa luta entre Jacó e o anjo, como Jacó prevaleceu na sua luta. Prevaleceu não no sentido de ganhar a vitória. Prevaleceu porque o que ele mais queria era a bênção. E o texto termina dizendo lá em Gênesis 32, verso 9, que o abençoou ali. Ele conseguiu a bênção, ele prevaleceu, ele conseguiu a vitória, que foi ser abençoado. Amém? Mesmo fragilizado, ele agarrou determinado, falou: eu vou conseguir a bênção, e ele foi abençoado. Ele venceu pela humilhação, arrependimento e entrega de si mesmo. Este pecaminoso e falível, mortal, fragilizado, prevaleceu com a majestade do céu. Firmou as suas mãos trêmulas nas promessas de Deus. E o coração do amor infinito não podia desviar do rogo deste pecador. E então a majestade do céu atendeu aos clamores deste pecador. Amém? Eu pergunto: o que faz de Jacó diferente de mim e de você? Nada. Nada, ele é um ser humano igual a nós. O que pode mudar às vezes é a determinação. Jacó estava determinado, mesmo fragilizado, mesmo agora inválido, ele se agarrou, sabe, se entregou de coração e alma, arrependido e contrito, e a majestade do céu atendeu seu pedido e o abençoou. E essa experiência de Jacó, queridos, a maravilha é essa, pode ser a minha hoje. Sabe? Essa determinação de Jacó pode ser a minha determinação hoje. Enquanto lutava com o anjo, diz o texto da Bíblia, olha agora a grandiosidade desse texto. Enquanto lutava com o anjo, outro mensageiro celestial foi enviado para o seu irmão Esaú.
Ou seja, enquanto ele orava, Deus já enviou outro mensageiro para conversar com Esaú. E em sonho foi-lhe mostrado para Esaú tudo que seu irmão Jacó passou desde que fugiu de Canaã. E lhe foi ordenado não fazer nenhum mal para Jacó, porque Deus era com ele. Deus tem 1000 maneiras de resolver nossos problemas, do quais nós nada sabemos, queridos. Jacó mandou presentes, mandou mensageiros de paz, nada resolveu. Agora ele lutou com Deus em oração, passou a noite ele clamando a Deus, e o texto diz então que o anjo foi enviado para abrandar o coração de Esaú. Deus ouviu a oração do patriarca, e aquilo que seus presentes não pôde fazer, aquilo que seus mensageiros não pôde fazer, Deus, através do anjo, realizou a grande obra. Deus seja louvado, hein? Tremendo isso para a nossa vida espiritual. Eu não sei o que você está passando na sua vida. Eu não sei quais são as coisas que você está enfrentando. Eu sei que você já tentou 1000 formas de resolver. Mas eu pergunto, você já passou a noite lutando com Deus em oração? Você fez isso? Não precisa ser um lugar solitário, cheio de montanhas, com animais selvagens, ou salteadores e assassinos. Não precisa ser um lugar desse, pode ser aí, no seu quarto. Não é isso que Jesus diz? Entre no seu quarto e fecha a porta, teu pai que vem em segredo te recompensará. Então pode ser lá no seu quarto, pode ser na sua sala, pode ser em qualquer ambiente que você escolha. O importante não é o local, o importante não é isso. O importante é você cair em humilhação, em arrependimento, em entrega de si mesmo e se agarrar a Deus com tal determinação e perseverança de você não querer largá-lo enquanto Deus não te abençoar. É isso que importa. Amém? Aquele momento foi decisivo para a fé do patriarca, para a sua experiência com Deus. Aquilo foi o divisor de águas. Qual foi o resultado então desta angústia de Jacó, que resultou nesta luta intensa com o anjo do Senhor? O que ele obteve daquela experiência ali, daquela oração, daquela luta com Deus? Em Gênesis 33, verso 4 diz assim: então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e choraram. Tudo que ele queria agora se concretizou. Ele queria um encontro de paz, ele teve um encontro de paz. E a iniciativa partiu do próprio irmão Esaú, não dele, que impressiona mais ainda. Em sua noite de angústia ao lado do Jaboque, quando a destruição parecia estar diante dos seus olhos, ele aprendeu que quão vão é o auxílio do homem, quão destituída de fundamento é toda a confiança na força humana. Viu que o seu único auxílio devia vir daquele contra quem tão ofensivamente pecara. Quem que era esse auxílio que ele deveria obter? De Deus. É dele o único auxílio real e efetivo de Deus. A história de Jacó é essencial para cada cristão que vive no tempo do fim, que somos nós hoje. Quando os homens estão carentes de conversar com Deus de maneira tão intensa como fez Jacó. Ele nos ensina, a história de Jacó, grandes lições. Por exemplo, só podemos esperar grandes vitórias quando são as vitórias que nós ganhamos na sala de audiência com Deus. Quando uma fé cheia de ardor e agonia lança a mão do braço forte da oração, é assim que obteremos nossas vitórias. A experiência de Jacó naquela noite representa a prova que o povo de Deus deverá passar ainda no futuro. Segundo a Bíblia, precisamente antes da volta de Cristo Jesus, em um tempo denominado de o tempo de angústia para o seu povo. Jeremias diz no capítulo 30, versos 5 a 7, assim diz o Senhor, ouvimos uma voz de temor e não de paz. Falando com respeito ao futuro que ainda vai se cumprir. Perguntai, pois, e vede, se acaso um homem tem dores de parto. Porque vejo, pois, a cada homem com as mãos na cintura, como a que está dando a luz? E por que se tornaram pálidos todos os rostos? Ah, diz agora o profeta, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, ele, porém, será livrado dela. Amém? É um tempo que foi profetizado, que ele está no futuro, um pouco antes da volta de Jesus, em que o povo de Deus vai passar, que é o tempo de angústia de Jacó. E esse tempo é comparado à angústia que Jacó passou no Vale do Jaboque. Por isso que recebe esse nome, angústia para Jacó, porque é um processo semelhante. Neste período que antecede a volta de Cristo, um pouco antes,
Cristo terá, queridos, terminado sua obra de intercessão lá no santuário celestial. Cada caso terá sido decidido no tribunal do céu. O espírito repressor que está segurando a maldade dos homens terá sido retirado da terra. E então o povo de Deus enfrentará a maior angústia de suas vidas. Diante da morte iminente que os aguarda, clama a Deus pelo perdão, lutam com Deus em oração e súplicas, e Deus ouve os seus clamores. Lá em Daniel 12, verso 1, está registrado assim: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Amém? É a angústia de Jacó, o povo de Deus será livrado dessa angústia, todos aqueles que for achado escrito no livro. É um tempo que está profetizado para o futuro e que o povo de Deus irá passar. A fé será provada como nunca antes, mas assim como Jacó lutou e foi abençoado, o povo de Deus vencerá no final. Amém? É a promessa bíblica. Jacó prevaleceu porque foi perseverante e resoluto. Sua experiência mostra do poder da oração importuna. E é agora, meus irmãos, minhas irmãs, amigos, que precisamos aprender esta lição de oração que prevalece, de uma fé que não cede, que não vacila. Aqueles que não estiverem dispostos a abandonar o pecado e buscar fervorosamente a bênção de Deus, não podem obtê-la, não poderão prevalecer. Mas assim como Jacó, se você lançar mão das promessas de Deus, forem fervorosos e perseverantes como ele foi, então seremos bem-sucedidos em sermos abençoados como Jacó foi. Amém? Lucas 18, versos 7 e 8 diz assim: não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Olha o que o próprio Jesus está nos dizendo. Que a ele clamam de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Queridos, assim como Deus abençoou Jacó, Deus quer abençoar você. Assim como Deus realizou grandes obras na vida de Jacó, Deus quer realizar na sua vida também. O mesmo Deus de hoje é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É o mesmo Deus. O Deus poderoso do passado, ele continua sendo poderoso hoje. O Deus onipresente do passado continua sendo onipresente hoje. O Deus onipotente, onisciente do passado continua sendo onipotente, onisciente hoje. O Deus que abriu o Mar Vermelho no passado, que derrotou exércitos com apenas um anjo, que criou o mundo apenas com a sua palavra, é o mesmo Deus hoje. A grande pergunta que fica é: você está disposto a não deixar Deus até ser abençoado? Jacó disse: não vou te deixar ir enquanto não me abençoares. Você está disposto a fazer o mesmo? A dizer: Senhor, eu não vou te deixar ir enquanto não me abençoares? E o texto diz no finalzinho do conjunto de versos: e o abençoou ali. E aí o anjo se foi. Sabe qual é o nosso maior problema? Nós saímos de casa, realizamos nossas tarefas, constituímos famílias, entramos no trabalho, no emprego, fazemos infinitas atividades, sem ter a certeza de que fomos realmente abençoados. Não deveríamos sair de casa sem conversar com Deus, na certeza que fomos abençoados, para que possamos abençoar outras pessoas naquele dia. Muitos saem para o campo de batalha espiritual, que é quando você abre os olhos pela manhã, você já está dentro do campo de batalha espiritual. Muitos entram dentro da batalha espiritual sem ter a certeza de ter sido abençoado. Porque para ter a certeza de ter sido abençoado, você precisa agarrar a Deus e não pode deixá-lo até receber a bênção. E você percebe que para conseguir a bênção, Jacó passou a noite inteira. Mas quantos estão dispostos a passar 1 hora com Jesus? Quantos estão dispostos a passar meia hora com Jesus? Jacó, para ser abençoado, passou a noite inteira lutando com Deus em oração. E a gente quer ser abençoado orando 3 minutos. Queremos ser abençoado orando 5 minutos. Você quer ser abençoado?
por Deus e eu sei que você quer. Então você precisa passar mais tempo agarrado a esse Deus, até ter a certeza que você recebeu a bênção. Você não gostaria de dizer a Deus, depois de tudo que falamos nesta manhã, Senhor, eu quero ser abençoado. Então me ajude a passar por essa experiência que Jacó passou junto ao rio Jaboque. Me ajude a ser perseverante e resoluto na oração. Me ajude a buscá-lo de maneira mais profunda e a obter o perdão e a tua bênção. Porque assim como Jacó prevaleceu, Senhor, eu quero prevalecer também. Senhor, eu vivo no tempo do fim. Eu sei que preciso ter uma experiência mais profunda e significativa contigo, a qual nunca tive, pois somente assim eu sei, somente assim é que eu poderei resistir às provas dos últimos dias. Senhor, tenha misericórdia de mim e me ajude, Senhor. É assim que você gostaria de falar para Deus nesta manhã? Essa oração é o seu desejo também nesta manhã? Pastor, é isso que eu quero. Eu quero passar por essa experiência de Jacó. Eu quero ser abençoado como ele foi. Eu quero gastar mais tempo com Deus, uma experiência mais profunda com ele, assim como Jacó gastou tempo no vale do rio Jaboque. Eu quero pedir que Deus me ajude nisso, porque é o meu desejo, é isso que eu quero. Então mostre isso através de sua vida. Busque ele. Gaste tempo com ele. Jacó virou toda noite lutando com Deus em oração. E você está disposto a gastar quanto tempo com Jesus? Para também ser abençoado como Jacó foi. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe todos nós, amém? Vamos fazer uma oração por tua decisão então. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus nesse momento, para rogarmos então essa bênção de Deus. Oremos. Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, pela história de Jacó. É uma história de inspiração e motivação para nós a buscá-lo em oração, com total perseverança e relutância, Senhor. O Senhor é o grande Deus, o Pai eterno, Deus que conhece a nossa vida, sabe as nossas falhas e as nossas imperfeições, conhece o nosso coração. E nessa manhã nós desejamos, ó Deus, colocá-lo, Senhor, em nossa vida. Queremos, é nosso desejo, passar pela experiência de Jacó, sabe, de buscá-lo, lutar com o Senhor em oração, porque essa experiência será o diferencial da nossa vida hoje, porque sabemos que o futuro que aguarda o teu povo, Senhor, não é um futuro otimista. Grandes provas aguardam o teu povo. E para passarmos por essas provas, precisamos de uma experiência com o Senhor que talvez nós nunca tivemos. Nos ajude, Senhor, a termos essa experiência hoje, enquanto estamos em tempos de paz. Nos fortaleça, nos ajude a ser cristãos relevantes, nos ajude a ser pessoas que estão cada vez mais próximas do Senhor, que o nosso lar possa ser o teu acampamento também, assim como foi o acampamento de Jacó. Nós te rogamos, ó Deus, fique conosco, abençoe nosso restante de sábado, nos abençoe. É o que te pedimos em nome de Jesus.